Muito bem, voltamos. Vamos lá. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Muito bem, bom dia mais uma vez, né? Estamos começando uma nova transmissão aqui. Nós tivemos um problema com a transmissão anterior, em função de um alarme, né? Que entrou aqui e abafou a voz, abafou tudo aqui, né? Então nós precisamos cancelar aquela transmissão e esperar a resolução do problema aqui para começarmos de novo, né? Então a gente está começando novamente a transmissão, tá bom? Muito bem, então nós temos aqui o Alessandro Gabriel com a gente aqui, lá de Dores do Indaiá, minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, em Valadares, irmão Marcos Henrique, Lucinéia, Dudu, Deus abençoe a vida de vocês. Vanderlei Henrique, Deus abençoe, seja bem-vindo. Muito bem, bem-vinda Lucinéia. Muito bem, esperando aqui o pessoal voltar, porque, conforme eu disse, nós cancelamos a transmissão anterior, excluímos a transmissão anterior e começamos uma nova transmissão devido a um problema do alarme, né? Que estava mais alto do que o alarme estava mais alto do que a voz aqui, a gente não conseguia
comunicar, e para mim também estava difícil, que eu não estava conseguindo concentrar no que eu estava falando por causa do barulho e vocês não estavam conseguindo entender, né? Então estamos aqui de volta com praticamente quase todas que estavam aqui. Então vamos agora aqui voltar aqui, vamos ver aqui se a gente consegue também aquele contato com o Enéas que a gente estava tentando antes, para colocá-lo então nessa transmissão, né? O Enéas, você aceita aí o convite que eu mandei para você de participar na transmissão, e caso consiga completar aí com você, você pode virar a câmera do celular para o seu lado, tá? Bem, vamos lá, vamos adicionar ele aqui e vamos tentar ver se a gente consegue hoje fazer essa transmissão juntos aqui, né? Se não der, depois numa outra eu vou trazê-lo aqui pra gente falar, tá junto aqui nessa transmissão, tá bom? Já mandei aí, viu, Enéas? Vê se chegou aí pra você, vê se vai dar certo. Se não der, a gente deixa para um outro momento, tá? Mas tenta ver aí se consegue funcionar aí desse jeito. Muito bem. Meus queridos, eu estava falando com os irmãos e vamos voltar lá no texto, 1 Coríntios capítulo 10, porque eu creio que as pessoas não conseguiram nem entender o que eu estava falando devido ao alto barulho, né? Mas vamos lá. Então, eu li o texto de 1 Coríntios capítulo 10 e aqui no 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está falando a respeito do exemplo lá do Velho Testamento, né? E esse exemplo lá do Velho Testamento era para mostrar a situação das pessoas, o comportamento inadequado de muitos deles na questão da relação deles com Deus, na relação deles com as pessoas, né? E as consequências que houveram na vida daquela geração que saiu lá do Egito para ir para a terra de Canaã, através de uma ação libertadora do nosso Deus, né? Então eles, naquele deserto, naquele caminho, versículo 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles e os seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. As consequências da rebeldia, da desobediência ao Senhor, né? E ele vai nos desafiando a não nos tornarmos como eles, para não perdermos os privilégios que Deus tem para a nossa vida, né? Deus tem nos proposto uma caminhada na presença dele até a pátria celestial, e nós não podemos permitir que os problemas que envolvem a nossa vida, as dificuldades, as adversidades como eles enfrentaram naquele deserto, que essas dificuldades impeçam as pessoas de chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. E aqui então Paulo vai nos lembrar exatamente isso, que nós precisamos ter um comportamento que realmente nos leve a manter a nossa firmeza no Senhor. Quando Paulo está falando sobre esse comportamento, ele então aborda aqui conosco a questão da murmuração no versículo 10, quando ele diz para que não sermos murmuradores, não nos tornarmos murmuradores como o povo fez ali no deserto. E
em decorrência dessa murmuração, o texto diz que uma permissão de Deus fez com que alguns deles fossem mortos pelo destruidor ali no deserto. Ali está falando sobre aquela mortandade por causa das serpentes ardentes. Versículo 11 nos diz que tudo isso aconteceu para nos servir de exemplo e foi escrito como advertência para nós. Tudo isso foi para servir de exemplo, foi escrito como advertência para nós sobre a quem o final dos tempos já chegou. Ou seja, meus queridos, nesses últimos tempos de dificuldades que nós enfrentamos, nós devemos então ter esta firmeza e não deixarmos que as situações adversas nos levem à murmuração, porque a murmuração é um aspecto da rebeldia. E esta rebeldia, ela traz então consequências na vida das pessoas, na vida dos servos de Deus. Então, nós precisamos ter o coração grato ao Senhor, porque a murmuração, ela é uma atitude de rebeldia e é uma atitude de ingratidão para com Deus. Quando nós aceitamos e passamos pelos bons momentos na nossa vida, e nós entendemos que quando nós passamos pelos bons momentos, nós também temos que estar convictos de passar também pelos maus momentos, porque a Bíblia Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições. E que essas aflições, elas seriam comuns a todas as pessoas, aos servos do Senhor e aos que não são servos do Senhor, porque o sol e a chuva, ele vem para os justos e para os injustos. Vivemos um tempo onde alguns ensinos distorcidos da palavra de Deus tentam apresentar algo que a Bíblia não diz. A partir de alguns textos isolados, se propõe algum ensinamento no sentido de que você é servo do Senhor, você não pode ter problemas aqui neste mundo. Se você é servo do Senhor e você enfrenta dificuldade financeira, dificuldade com saúde na sua casa, você está em pecado, ou então você está desobedecendo a Deus, é castigo, é maldição. Veja, meus queridos, se nós formos olhar dentro desta ótica, nós vamos defrontar com algumas coisas bastante difíceis. Lembra do que aconteceu com Jó? Jó é exemplo clássico disso. Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades, perdeu sua saúde, a ponto de quase ter que quase morrer mesmo. O sofrimento era tão grande que a própria mulher de Jó aconselhava Jó a se matar, porque via um sofrimento tão grande na vida de Jó, e Jó sempre dizendo da sua integridade diante de Deus. Ele era um homem que cuidava dos filhos, cuidava da casa, era um homem zeloso, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, e ele era fiel ao Senhor em tudo. Ele tinha uma convicção, a convicção era: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Segundo o estado de Jó, ele vai ter coisas muito maiores, mas para chegar lá ele passou pelas piores, passou por perdas irreparáveis na sua vida.
Agora, nós temos também, para não pensar que nós temos somente esses exemplos no Velho Testamento, nós podemos usar 2 outros exemplos no Novo Testamento. Poderíamos usar diversos, né? Hebreus 11 fala sobre aqueles heróis da fé e cita o nome deles, e chega mais à frente, fala inclusive que muitos morreram ao fio da espada, foram cerrados ao meio, sem referir-se a eles, e muitos foram queimados, foram colocados como chamas vivas para acender, para iluminar cidades. Então, o que a Bíblia nos ensina é que os servos do Senhor, eles sofreram grande dificuldade. O próprio Jesus, o Filho de Deus, passou por isso, né? O outro exemplo que nós podemos dar aqui é o próprio exemplo de Paulo. Paulo hoje talvez não fosse aceito para ser pastor em muitas igrejas ditas evangélicas hoje, por causa do currículo dele. Mas depois da conversão, o Senhor vai permitir que Paulo passe por tantas adversidades, tanto sofrimento que aquele homem passou, e eles estão ali registrados na palavra de Deus, aquilo que ele fez. Ele passou grande parte da sua vida na prisão. Na prisão ele escreveu algumas cartas, pelo menos 4 epístolas pastorais. E Paulo, ele é uma pessoa que foi uma pessoa que temente a Deus, e por tanto tempo esteve na prisão. A forma como a história relata que foi a morte de Paulo, meus queridos, diante de tantas situações que nós vemos os relatos bíblicos e tantos ensinos heréticos que nós vemos nos últimos tempos, nós então vemos que nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos alerta a respeito disso. É exatamente isso que nós estamos conversando com você nesta manhã. Diante das situações que nós enfrentamos, nós temos que olhar esses exemplos de vida que nós temos registrado na palavra de Deus e entendermos que nós iremos enfrentar dificuldades. Essa situação que nós vivemos agora dessa pandemia é uma dificuldade muito grande que a gente está passando por ela. Isso tem gerado consequências na vida de tantas pessoas, porque é questão de trabalho, questões financeiras, questões de enfermidades, questões da contaminação do vírus, pessoas que estão sofrendo com mortes na sua família, questões políticas no país, tem gerado questões econômicas no país. Então, diante de todas essas situações, a advertência da palavra de Deus é: não vos entregueis às murmurações. Não murmure por nada, meu querido. A segunda coisa, ele diz o seguinte, que isso que aconteceu com aquele povo no passado ficou escrito com um objetivo, para nos lembrar que esses tempos tinham chegado, os tempos difíceis chegaram para nós também, e que nós não podemos negar ao Senhor. E aí no versículo 12 ele fala assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua relação com Deus, cuide da sua relação com os irmãos, cuide da sua relação com a sua igreja, cuide, esteja sempre atento, cuidando-se para que você não caia. Aqui ele usa a palavra aqui, aquele que julga, aquele que se autoavalia como alguém que é impossível de cair. Não existe isso. A tentação veio sobre todos nós. Ele vai falar logo na sequência. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse comum a todos os seres humanos.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além daquilo que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então vejam, o Senhor não diz aqui que Ele vai nos livrar de todas as dificuldades. Ele diz o seguinte: Ele proverá livramento para que possais suportar. O tempo da provação nós não sabemos quando vai durar. Paulo teve uma experiência dessa com o Senhor. Ele fala que ele tinha um emissário de Satanás, um espinho na carne que ele vinha como que esbofeteando, né? E Paulo diz o seguinte, que ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse esse espinho na carne. Não vou entrar aqui nas interpretações do que é esse espinho, que foi esse espinho, ou conjecturas daquilo que foi, né? Nós vamos destacar aqui a resposta de Deus para ele. Resposta aquela que nós conhecemos todos ela muito bem, né? A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vejam que coisa maravilhosa, né? Jesus não prometeu que ia tirar aquele espinho na carne dele, mas ele prometeu que a graça que ele tinha na sua vida, a graça de Deus na sua vida, iria fazê-lo forte para resistir àquele espinho na carne, suportar as aflições e passar pelas dificuldades. Então, quando ele fala a respeito disso aqui, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, com certeza Paulo está falando de alguma coisa que era do seu pleno conhecimento. Paulo tinha o pleno conhecimento disso, ele sabia daquilo que ele estava falando, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Então, ele diz a respeito dessa questão de se manter a integridade diante de Deus, mesmo nesse momento. Não deixar, não permitir de forma alguma que se desistisse de tudo por causa disso. Paulo fala o seguinte: olha, Deus é fiel e não vai permitir que sejais tentados além daquilo que vocês podem suportar, ou seja, além das nossas forças. Às vezes a gente olha para os problemas, a gente se sente tão debilitado, tão fraco, né? Ah, eu não aguento mais, eu não suporto mais esses problemas, não suporto mais a vida, não suporto mais a certas pessoas na minha vida, eu não suporto mais isso, eu não suporto. Se o Senhor estiver presente na sua vida, sim, você suporta. Foi isso exatamente que Paulo escreveu aqui nesse texto. Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Se você está passando por uma dificuldade hoje, lembre de uma coisa: se não superou ainda, se não venceu ainda, é porque Deus reconhece que você pode suportar. E Ele, através disto, Ele está fortalecendo a sua fé. Você vai sair lá na frente muito mais forte, muito mais revigorado, muito mais experiente, muito mais renovado, muito mais vivo. Mas para isso,
você precisa saber que para chegar lá, você precisa passar por esse caminho. É aquilo que nós citamos agora a respeito de Jó. Para Jó chegar ao aquele estágio dele, ele passou por muitas coisas. Quantos exemplos nós temos disso? Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas como que Davi chegou lá? Leia a história dele. Aí nós vamos encontrar todos esses homens de Deus, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Quantos passaram por dificuldades, quantas lutas para chegar lá, mas chegaram porque o Senhor os fortaleceu. Deus que é fiel, o texto diz, fiel é Deus que não permitirá além do que possam resistir. Mas junto com essa tentação, Ele vai prover um livramento para que vocês possam suportar. Ele vai prover motivos para você suportar. Então, suporte firme. Esteja firme. Não desista jamais. Não desista, mantenha a sua fé, mantenha a sua integridade diante do Senhor, mantenha a sua vida com o Senhor e você vai vencer, creia nisto, não desista jamais. Está difícil para você? Busque ao Senhor para que Ele possa mostrar para você, dar a você o livramento, dar a capacidade para suportar. E no tempo certo, no momento que Ele achar que é a hora certa dele te livrar desse sofrimento, dessa dificuldade que você está passando, Ele vai fazer, mas você precisa manter a sua fé firmada no Senhor e manter com integridade, com honra, conforme nós falamos no início, mantendo a nossa fidelidade diante do Senhor, mantendo o autocontrole na nossa vida, sem murmurações, sem lamentações, sem falta de fé, mas mantendo a fé firmada no Senhor, nós sabemos que nós iremos vencer. Amém? Que você possa nesta manhã refletir sobre como está a sua vida hoje com o Senhor. Nesse momento difícil que nós vivemos, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos confiar nele, que ele é a solução para a nossa vida. Vamos honrar ao Senhor através da nossa vida, dos nossos lábios, aquilo que nós falamos, pensamos, honrar ao Senhor através do crescimento na palavra do Senhor, do aprendizado na palavra do Senhor. Aproveite o tempo para estudar a Bíblia. Vamos honrar ao Senhor também através da nossa adoração. Vamos honrar ao Senhor através da nossa fidelidade ao Senhor com os nossos bens, dízimos e ofertas, sabendo que Deus honra a nossa fidelidade também. Vamos honrar ao Senhor através do amor aos nossos irmãos, do apoio a eles, através de estarmos comunicando, estarmos interagindo com eles a cada dia. Vamos honrar ao Senhor com a alegria no nosso coração. Vamos honrar ao Senhor declarando a Deus o quanto nós o amamos. Vamos honrar ao Senhor através da nossa oração, da exaltação do nome de Deus, da declaração de quem é Deus para cada uma das pessoas que nós vivemos com elas. Vamos proclamar quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo, até o último dia da sua vida, antes de ser morto, ali naquela prisão, ele honrou ao Senhor através da sua vida e dos seus ensinamentos que estão registrados na palavra de Deus. E ele chega ao ponto em que ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele cita várias coisas.
não haveria morte, sofrimento, dor, perseguição, angústia, nada disso separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que você mantenha a sua fidelidade ao Senhor, mantenha a sua firmeza no Senhor, mantenha a sua vida diante do Senhor. Está passando por dificuldades, por provações, por tentações, mantenha a sua fidelidade ao Senhor e Ele vai prover condições para você suportar. Se Ele achar que por bem que você deve se libertar dessa situação, o livramento quem vai prover é Ele, não sou eu, não é a igreja, não é o pastor, não é qualquer outra pessoa, é o Senhor, é Ele, venha dEle. Enquanto isto, nós mantemos a nossa fé firmada no Senhor. Enquanto isso, nós caminhamos fiéis ao Senhor em todo momento. Enquanto isso, nós amamos a Deus incondicionalmente, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, Deus, Senhor, soberano sobre toda a nossa vida. Amém? Que Deus te dê graça para entender isso nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor preencha o seu coração da alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E que esta alegria do Senhor te fortaleça nesse dia, que você viva com o Senhor, honre ao Senhor, glorifique ao Senhor, e que você esteja hoje ainda testemunhando do Senhor através da sua vida. Amém? Vamos orar e depois da oração eu quero lembrar algumas questões aqui bem rápidas com você e nós já encerramos a nossa transmissão, tá bom? Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora ocupe lugar em cada coração, em cada vida, Deus. Traz o renovo, o fortalecimento no Senhor para a vida daqueles que estão passando por dificuldades. Que o Senhor possa dar a eles a certeza de que o Senhor está com eles e cuidando deles. Renova-lhes a fé no Senhor todo momento, Pai. E permita-os lembrar da palavra do Senhor, do ensino do Senhor, nos momentos das maiores dificuldades, das maiores crises. Que o Senhor seja glorificado nesta vida e nesta casa todos os dias, porque o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, algumas coisas aqui, hoje nós tivemos alguns contratempos, né? Fizemos uma transmissão inicial, cancelamos, nem foi publicada, tá? Porque ela ficou completamente comprometida e a que será publicada é essa que nós estamos fazendo agora. Algumas pessoas estavam lá na primeira transmissão e a gente teve problema com um alarme aqui ao lado que não deixava ninguém ouvir nada, né? Então foi realmente desafiador, né? Então o Alessandro Gabriel que está aqui, a minha irmã Marlene, o Marcos Henrique, o Vanderlei Henrique também, a Lucinéia, a Duda Machado, a Lucinéia, estamos de volta, irmão Enéas, nós tentamos, né, Enéas? Não deu certo hoje, né? Para a gente fazer essa transmissão juntos, né? De participação com você. Vamos estudar melhor como que a gente faz isso, tá bom? E no outro momento a gente faz, ou então no outro momento nós estaremos juntos aqui transmitindo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Deus abençoe, Juninho, sua vida. Daqui a pouco eu quero falar algo sobre isso, sobre eles aqui. Fica ligado aí um tempinho a mais. Marinha Alves da Cunha. Maria, um abraço para você, para o Carlinhos, para a turma toda aí, tá? Nossos primos amados. Maria de Fátima Freitas, Deus abençoe, Fátima. Maria de Fátima Andrade Nogueira, Deus abençoe sua vida também. Adalberto Barbosa, irmão Adalberto, que bom te ver aqui. Deus abençoe sua vida grandemente. Muito bem, Marlene, minha irmã, voltou. Giovana Eloy, nossa prima também, Deus abençoe sua vida. Haroldo de Carvalho, filho, Deus abençoe, Haroldo, também sua vida. Muito bem, esses são alguns do que eu consigo visualizar aqui, outros não consigo.
Não consegui visualizar todos aqui, mas muito bem. Meus amados, hoje à noite nós teremos nosso próximo encontro. Ele será aqui às 19 horas. A gente vai fazer também online. Ainda não poderemos ter presencial, tá bom? Então eu espero você às 19 horas hoje para a gente continuar conversando um pouco a respeito da palavra de Deus, tá bom? Deus tem algo para falar ao nosso coração nesta noite também. Eu te espero mais tarde, tá? Para isso. Eu quero também lembrar aos irmãos, as pessoas que estão conosco também, que não fazem parte da Primeira Igreja Batista no Bairro Industrial, mas o convite é para elas também. Nós estamos criando uma sala de reuniões no Zoom para um curso que a gente vai fazer através do Zoom sobre Deus, doutrina de Deus, os atributos de Deus. Nós começamos domingo passado pela manhã, nós demos uma palavra sobre isso, está publicado lá no canal PR. Paulo César de Carvalho. Se você quiser ouvir, domingo passado pela manhã, tá? No culto da manhã. E então a gente deu uma palavra inicial e propusemos aos irmãos nós criarmos esta sala de reuniões. Então ela será criada essa semana, a gente já deve ter o primeiro encontro, mas eu preciso que para isso você tome algumas providências. Primeiro, você precisa instalar no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo Zoom Meeting. Esse aplicativo ele é gratuito e você vai só instalar, não precisa configurar nada nele. Baixa e instala. Se ele já tiver instalado, as pessoas que forem participar do grupo de estudos bíblicos, eu vou enviar o link. Basta você clicar no link e você já vai entrar na sala de reuniões, tá? E ali você pode interagir, ali você vai poder conversar, ver as pessoas através do vídeo, conversar e participar. Podemos ter momentos de louvor, de oração, tudo ali através dessa sala do Zoom, tá bom? Então, mas para isso você precisa ter esse aplicativo. Se você usa o tablet, você pode usar o aplicativo se você quiser. Você tem o seu notebook, o seu computador, você não precisa do aplicativo, basta você acessar a página do Zoom. E quando eu enviar o link, junto com o link vai também um ID. Para quem usa celular, não precisa, só clicar no link que já vai abrir direto. Para você falar conosco, para você interagir, você precisa simplesmente ter seu fone de ouvido conectado no seu celular, só isso. Você conectando o seu fone de ouvido, você vai ouvir bem o que nós falamos e você vai poder comunicar também falando, porque o seu fone de ouvidos ele tem um microfone nele, então você participa por ele, tá bom? A internet, você não precisa ter a internet de banda larga para isso, claro, se tiver, ela vai dar uma qualidade melhor, mas você não precisa necessariamente, obrigatoriamente dela, tá bom? Ela funciona bem através do 4G também. Então nós vamos fazer isso. Então você precisa fazer essas coisas, instalar o aplicativo. Depois você desejar mesmo participar desse estudo, são aulas de 40, 50 minutos, não sei quantas por semana, a princípio uma, depois a gente estuda com vocês, lá na sala de reuniões, a gente estuda quantas vezes na semana a gente vai fazer. E outra coisa também, junto com isso, eu estou criando um grupo de WhatsApp só de estudos bíblicos. Para que esse grupo? Não é mais um grupo você ter aí carregando seu celular, não. É porque nesse grupo de WhatsApp, ele será só com aqueles que se prontificaram a participar do estudo bíblico, esse grupo de estudo bíblico. Não vai ser, eu vou colocar todas as pessoas da igreja, não. Só essas pessoas que instalaram o aplicativo e me falaram que instalaram. Então, esse grupo, essas pessoas irão entrar nele. E porque nesse grupo é que eu vou mandar um material de suporte, textos a respeito do que a gente vai estudando, para ajudar vocês na compreensão.
Se vocês quiserem fazer exercícios e tudo, a gente vai facilitando isso para vocês também. Mas para isso eu preciso desse grupo de WhatsApp para mandar esse material de suporte para o curso, tá bom? Então, todas as pessoas que quiserem participar, não é um grupo de estudos exclusivo para membros da Primeira Igreja Batista do Bairro Industrial. Qualquer pessoa em qualquer lugar que quiser participar, pode participar. É só mandar uma mensagem para mim através do número 31991 35 42 93. Vou repetir, 31991 35 42 93. Falando o seu nome, de onde você é e que você deseja participar do grupo de estudos que a gente está fazendo. Então, eu vou incluir seu nome e você vai instalar o aplicativo no seu celular, se você ainda não tem. Muitos já têm esse aplicativo instalado por causa de trabalho, por causa de reunião de escola e tudo mais. O mesmo aplicativo você vai usar, não interfere em nada no seu trabalho, tá? Então, nós vamos ver um horário melhor para essas aulas, tá bom? Então, faz isso e me dá um retorno. Aquelas pessoas que já me retornaram lá, já estão inscritas, nós já fizemos uma listinha para elas, já mandamos, já estão ali habilitadas para isso. Então a gente vai, essa semana a gente cria esse grupo, essa semana a gente marca a data do primeiro encontro. Primeiro encontro nós vamos apenas um bate-papo informal para a gente configurar isso, para você entender como é o funcionamento dele, tá bom? Porque para muitos não é novidade, mas para outros sim. Então nós vamos ao primeiro encontro só mesmo para você ter a ideia inicial de como ele funciona. Depois nos demais a gente aprofunda os estudos, tá bom? Então são essas as questões para lembrar para você nesta manhã e espero você hoje à noite, 19 horas, e nós vamos então levar ao seu coração a palavra do Senhor. Vamos aprofundar um pouco mais em outro texto da palavra de Deus. Vamos estar juntos caminhando assim até a volta de Jesus, tá? Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que Deus abençoe grandemente a vida de cada aqui, alguns que chegaram ainda. Jader Barbalho, Jader também estava na primeira transmissão, né, Jader? Tivemos aqueles contratempos, né, todos lá, e graças a Deus resolvemos. Guiomar Pereira, cunhada, Zeni Justiniana, Zeni está lá em Divino. Bom dia, Zeni, Deus abençoe a vida do Sunim, toda a sua família, viu? Grande abraço, prazer ter você aqui com a gente também. Muito bem, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tenham um domingo muito abençoado. Tenha um domingo na presença do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, tá? E usufrua desse dia com sua família, se você puder. Aqueles que ainda não podem sair, estão ainda reclusos aí devido à pandemia, que o Senhor possa te abençoar e te guardar todo momento. Aqueles que já estão podendo fazer isso, que estão trabalhando, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los de todo mal, que nenhum mal suceda a nenhum de vocês, tá bom? Então, e continuamos orando para que Deus nos mostre o momento certo de termos as nossas reuniões presenciais. Tá, e uma última coisa que eu quero falar com vocês. Ontem à noite, Mondenilson, coordenador da Caravana Missionária da Esperança, ele nos deu o privilégio de nós termos a transmissão da live da Caravana Missionária da Esperança feita aqui da nossa igreja. Por questões de segurança e pelo fato de eu mesmo estar nesse grupo de risco, não participei com eles, dei todo o apoio necessário fora do horário da transmissão e fizeram um trabalho realmente muito bom. Acompanhei do início ao fim aquilo que foi transmitido e agradecendo ao Júnior, Vanessa,
que estiveram à frente e fizeram todo o trabalho aqui, juntamente com outros irmãos que assessoraram, né, que ajudaram, Lincoln, Camille, Natália, outros que deram aí esse suporte para eles aí, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, e louvamos a Deus por essa grande oportunidade, né? E o Senhor possa ser glorificado através da vida desses irmãos preciosos que não poupam esforços para servir ao Senhor, tá bom? Recebam o nosso abraço, a nossa gratidão em nome da igreja por essa oportunidade preciosa e pela dedicação tão amável desses nossos amados irmãos que fazem parte da nossa igreja. Deus possa os abençoar e os renovar a cada dia, tá? Estamos saudosos do momento de voltarmos novamente e tê-los nos ajudando no momento de louvor, né? Isso vai acontecer no tempo de Deus, tá bom? Grande abraço para vocês, grande abraço para toda a família. Deus abençoe a todos. E Zé Júnior também está aqui junto com a gente também, né? Participando da transmissão. E agora, Deus abençoe a sua vida, tá, Juninho? Mais uma vez, tá? Senhor os abençoe e os guarde e recebam todos o nosso abraço e continuamos firmes até a volta de Jesus. Se Ele não voltar antes, até o momento que nós nos encontrarmos novamente aqui ou nos encontrarmos lá no céu, né? Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Até logo mais, 19 horas, juntos na presença do Senhor.